O México é uma terra onde a história antiga e a natureza grandiosa se misturam para criar um cenário mágico e, olha, profundamente fascinante. Nesta vasta terra, as ruínas de civilizações antigas se erguem ao lado de paisagens naturais espetaculares, como se o tempo e o espaço coexistissem em perfeito equilíbrio. De imponentes vulcões que se elevam até o céu, a lagoas de cores que parecem impossíveis fora da imaginação, cada canto do México oferece uma experiência capaz de fazer qualquer pessoa parar e contemplar. Esta jornada nos levará a explorar lugares icônicos, onde a beleza da natureza se une às marcas culturais e à poderosa força geológica de um dos países mais únicos do mundo. Cada destino conta sua própria história, desde antigas cidades misteriosas escondidas na selva até praias banhadas por um sol radiante. E entre tantas maravilhas, surge a pergunta: qual será o primeiro lugar a despertar o seu espírito de exploração? Número 15. Uxmal, Yucatán. No silêncio profundo da selva de Yucatán, as ruínas de Uxmal se erguem como um poema esculpido em calcário. Diferente de muitas outras cidades maias, este lugar se destaca pelo estilo arquitetônico PUC, caracterizado por uma elegância equilibrada e uma simetria capaz de tirar o fôlego. A pirâmide do Adivinho, com sua rara base oval, se eleva quase 35 metros em direção ao céu, desafiando a gravidade com curvas suaves como o fluxo da água. Ao caminhar por suas amplas praças, o eco dos passos se mistura ao canto das aves da floresta, criando uma atmosfera solene digna dos antigos astrônomos que projetaram o local alinhado com as estrelas. O quadrângulo das freiras e o palácio do governador demonstram o extraordinário nível de sofisticação arquitetônica dessa civilização. Cada relevo esculpido representando Shak, o deus da chuva, conta a história da luta constante do povo maia para sobreviver em um ambiente árido. Este é um lugar que convida à contemplação, onde a geometria sagrada e a natureza se encontram em um abraço eterno. Explorar Uxmal é perceber que a beleza pode atravessar milênios quando é construída com propósito e espírito. Esse silêncio ancestral nos prepara para o contraste vibrante de uma terra cheia de energia e cores. Número 14. Penha de Bernal, Querétaro. Um enorme monólito surge da terra como um dedo apontando para o infinito. A Penha de Bernal, com cerca de 433 metros de altura, é um dos maiores monólitos do mundo. Ela permanece ali como um guardião silencioso, protegendo os vinhedos da região de Querétaro. A energia que emana dessa rocha sagrada atrai visitantes de todo o mundo, pessoas que buscam paz interior ou desafios de aventura. Subir pelas trilhas permitidas é uma lição de humildade diante da grandeza da natureza, onde cada metro conquistado revela uma nova perspectiva do vale. Aos pés da montanha, a vila de San Sebastián Bernal parece uma extensão natural da própria rocha, com telhados vermelhos e paredes em tons terrosos. O ritmo de vida ali segue tranquilo, entre o aroma do milho assado na brasa e as cores vibrantes dos teares artesanais. Bernal não é apenas um destino para a escalada, mas também um poderoso centro energético, onde as pessoas podem se reconectar com a terra e com suas raízes mais profundas. Número 13. Rio Colorado, também conhecido como Las Coloradas, no Yucatán. Imagine, por um instante, um horizonte onde a água deixa de ser azul e passa a ser de um rosa intenso, quase como se tivesse saído de um sonho surreal. O Rio Colorado é, de fato, um pequeno milagre no norte da península de Yucatán, onde a alta salinidade e os micro-organismos naturais criam um espelho de cores absolutamente incomparável. Montes de sal brancos contrastam com o céu azul turquesa e com as lagoas rosadas, formando uma paisagem minimalista, de uma beleza quase extraterrestre. É um verdadeiro santuário de luz, onde o tempo parece ser medido pelo reflexo do sol nos cristais de sal que brilham como diamantes. Os visitantes podem caminhar por trilhas autorizadas para observar, de perto,
como a natureza brinca com sua paleta de cores de maneiras aparentemente impossíveis. Sem dúvida, é uma experiência visual que purifica o olhar e lembra que o mundo ainda guarda inúmeros segredos maravilhosos. A pureza dessas cores nos prepara para entrar na beleza colonial e artística de outra região. Número 12. Huasteca Potosina, em São Luís Potosí. Entrar na Huasteca Potosina é como mergulhar em um pulmão verde gigantesco, onde a vida explode com força selvagem. Este paraíso é famoso por seus rios de cor azul turquesa leitosa que correm entre cânions profundos e uma vegetação densa de selva tropical. A Cachoeira de Tamul é, sem dúvida, o grande símbolo da região, com seus 105 metros de altura, criando um som majestoso ao despencar sobre o rio Tampaón. Visitantes equipados com coletes salva-vidas e capacetes podem remar em barcos de madeira tradicionais para observar de perto a escala monumental das paredes de pedra cobertas de musgo e orquídeas selvagens. A experiência na Huasteca é um verdadeiro elogio à aventura consciente e ao respeito pelos ecossistemas fluviais. Piscinas naturais, como as de Tamazopo, oferecem espaços de descanso, onde a água flui constantemente, formando lagoas cristalinas sob a sombra de árvores antigas. Não é apenas um destino turístico, mas um encontro com a energia mais pura da terra, onde o som da água tocando a rocha se torna a única melodia necessária. Número 11. Tulum, em Quintana Roo. Tulum representa o equilíbrio perfeito entre a sabedoria arqueológica dos antigos maias e a beleza sonhadora do Caribe mexicano. Diferente de muitas cidades antigas, Tulum foi construída de frente para o oceano, funcionando como um porto estratégico e centro cerimonial. O castelo El Castillo se ergue sobre um penhasco de calcário, observando uma praia de areia branca e águas turquesa que parecem brilhar desde o fundo do mar. A magia deste lugar também se estende ao redor, onde a selva esconde cenotes de águas cristalinas pertencentes ao maior sistema de rios subterrâneos do mundo. Os visitantes podem desfrutar de hospedagens projetadas para reduzir o impacto ambiental e maximizar a sensação de tranquilidade interior. Tulum não é apenas um sítio histórico, mas um estado de espírito, onde a brisa do mar e o legado de uma civilização eterna se unem em um abraço acolhedor. Número 10. Cañón del Sumidero, em Chiapas. No coração do estado de Chiapas, a terra se abre em um corte gigantesco, com paredes verticais de pedra que se elevam mais de 1000 metros em direção ao céu. O Cânion do Sumidero é uma enorme falha geológica, onde o rio Grijalva flui suavemente entre penhascos cobertos por selva densa e musgo que parecem tocar as nuvens. Navegar de barco entre essas paredes colossais é uma experiência constantemente impressionante, pois a escala das rochas com milhões de anos faz com que os pequenos barcos pareçam simples partículas flutuando na água. Cada curva do rio revela uma nova maravilha, desde cavernas misteriosas até formações rochosas curiosas, como a chamada Árvore de Natal, criada por séculos de gotas d'água que escorrem pela pedra. Número 9. Taxco, Guerreiro. Taxco se agarra às encostas da Sierra Norte, em Guerreiro, como um labirinto de fachadas brancas e telhados vermelhos que parecem, assim, congelados no tempo. A cidade é famosa como um centro histórico da mineração de prata no México, com vielas íngremes e praças escondidas que desafiam o terreno montanhoso. A Igreja de Santa Prisca, uma obra-prima da arquitetura barroca, com torres esguias e cúpulas revestidas de azulejos brilhantes, ergue-se como o coração de uma comunidade que transformou o trabalho com metais em verdadeira arte. Explorar Taxco é como entrar na elegância da atmosfera colonial,
onde conventos antigos e casas de pedra contam séculos de prosperidade trazida pela mineração de prata. Do mirante da enorme estátua de Cristo, os visitantes podem observar a densa rede de casas que descem pelas encostas da montanha. O cenário se torna especialmente mágico ao entardecer, quando as luzes da cidade começam a brilhar como estrelas sobre a terra. É um destino que deve ser explorado lentamente, permitindo que os viajantes se percam em sua história e no brilho metálico de suas tradições. Com o aroma das montanhas e das tradições no ar, nos preparamos agora para entrar nos 5 destinos finais desta lista. Número 8. Teotihuacan, Estado de México. Teotihuacan, a cidade onde os homens se tornam deuses, é um testemunho monumental da engenharia e da visão cósmica do México antigo. Ao caminhar pela Calçada dos Mortos, os visitantes se sentem pequenos diante da Pirâmide do Sol, uma estrutura de 65 metros de altura que domina todo o vale com uma presença quase mística. A precisão astronômica das construções revela uma cultura que alcançou profundo conhecimento do universo, com templos alinhados aos ciclos dos corpos celestes. Cada pedra deste complexo sagrado parece ainda vibrar com a energia dos milhares de peregrinos que um dia vieram aqui em busca de conexão com o divino. O sítio arqueológico é um labirinto de palácios decorados com murais, alguns ainda preservando suas cores originais, retratando jaguares e deuses que guardam os segredos de uma civilização desaparecida. A Pirâmide da Lua, localizada ao norte, oferece uma perspectiva perfeitamente simétrica de todo o planejamento urbano, desafiando a destruição do tempo. Explorar Teotihuacan é como viajar ao centro do poder do mundo pré-hispânico, onde o ar ainda parece sussurrar histórias de imperadores e sacerdotes. Depois de deixar o Vale dos Gigantes de Pedra, seguimos rumo ao sul para descobrir o encanto de um litoral vibrante. Número 7. Puerto Vallarta, Jalisco. Puerto Vallarta é uma verdadeira sinfonia de sentidos, onde a brisa do Pacífico acaricia o rosto enquanto o sol ilumina as fachadas brancas de uma cidade que preserva sua alma tradicional. O Malecón, um calçadão de 1,5 quilômetros ao longo da costa, funciona como uma galeria de arte ao ar livre, onde esculturas de bronze dividem espaço com músicos de rua e o som constante das ondas. A Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, com sua icônica coroa de ferro, é o coração espiritual da cidade, onde o luxo dos hotéis se mistura com o calor dos mercados tradicionais. Sob as águas cristalinas, a biodiversidade marinha prospera em recifes protegidos, criando um mundo colorido para quem explora o oceano com respeito. As montanhas da Sierra Madre Ocidental, cobertas por um verde profundo, formam um cenário perfeito para pores do sol que tingem o céu de laranja e roxo. Este é um lugar feito para celebrar a vida, onde cada jantar à beira-mar e cada passo pelas ruas de pedra se transforma em uma memória inesquecível. Número 6. San Miguel de Allende, Guanajuato. San Miguel de Allende se revela diante dos visitantes como uma pintura viva de arquitetura colonial e criatividade vibrante. A paróquia de San Miguel Arcángel, com suas torres neogóticas de pedra rosada, parece um castelo que se ergue sobre o jardim central da cidade. Caminhar por suas ruas de pedra é uma viagem no tempo, onde cada pesada porta de madeira se abre para pátios internos cheios de fontes e flores. A luz nesta cidade possui um tom dourado especial que, por décadas, tem atraído artistas e escritores de todas as partes do mundo. A vida cultural pulsa por toda parte, desde galerias de arte contemporânea,
até oficinas artesanais que trabalham com bronze e lã. Quando o entardecer chega, a cidade se transforma em um cenário romântico iluminado por lanternas de ferro, enquanto a música mariachi ecoa pelas praças. San Miguel não é apenas uma cidade para visitar, mas uma experiência que deve ser saboreada lentamente, apreciando sua gastronomia refinada e a hospitalidade de seu povo. Número 5. Cabo San Lucas, Baja California Sur. No extremo sul da península da Baja Califórnia, a natureza criou um cenário de rara grandiosidade. Cabo San Lucas é o ponto onde o Mar de Cortez encontra o Oceano Pacífico, formando um espetáculo onde o azul profundo das águas contrasta com falésias de granito dourado. El Arco, a famosa formação rochosa em forma de arco, parece o guardião eterno do fim do mundo. Ele pode ser visitado por meio de passeios de barco controlados, onde também é possível observar colônias de leões marinhos descansando ao sol. A Praia do Amor, ou Playa del Amor, e a Praia do Divórcio, Playa del Divórcio, oferecem um contraste poético entre ondas intensas e areia fina. Além de suas maravilhas geológicas, a região também se tornou um exemplo de como o turismo de alto padrão pode coexistir com a proteção dos ecossistemas marinhos. Durante o inverno, baleias jubarte escolhem estas águas como rota de migração, oferecendo aos visitantes espetáculos impressionantes de saltos sobre o mar. Número 4. Izamal, Yucatán. Izamal é uma joia histórica, destacando-se pela cor amarelo ocre que cobre toda a cidade e reflete o sol intenso da região de Yucatán. Conhecida como a Cidade das Três Culturas, ela funciona como um museu vivo, onde pirâmides pré-hispânicas coexistem em harmonia com a arquitetura colonial. O convento de San Antônio de Padua, construído sobre a base de uma antiga estrutura maia, possui um enorme pátio onde os visitantes podem caminhar sob arcadas em um silêncio quase místico. Cada canto desta cidade conta uma história de fusão cultural, onde o passado maia continua pulsando sob a elegância das paredes amarelas. Caminhar por Izamal é uma experiência estética reconfortante, pois a uniformidade das cores cria uma sensação de ordem e serenidade difícil de encontrar em outros lugares. A pirâmide Kinit-Kakmó, localizada a poucas ruas do centro, oferece àqueles que sobem até o topo uma vista panorâmica do mar de telhados amarelos, cercado pela vegetação baixa da península de Yucatán. É um destino que celebra o patrimônio cultural do México com orgulho silencioso e uma hospitalidade que envolve os visitantes desde o primeiro momento. Depois dessa imersão em tons dourados e história, seguimos rumo ao Caribe, onde antigas ruínas observam o Oceano do Alto. Número 3. Holbox, Quintana Roo. Na fronteira onde o Golfo do México encontra o Caribe, existe uma faixa de areia branca chamada Holbox, um paraíso onde não há estradas asfaltadas e o tempo parece ser medido pelo ritmo das marés. A ilha é um refúgio de tranquilidade absoluta, onde as ruas de areia só podem ser percorridas a pé ou de bicicleta, criando uma conexão íntima com a natureza. As praias rasas e cristalinas se estendem por centenas de metros para dentro do mar, dando a sensação de caminhar sobre um espelho de água azul turquesa sob o sol tropical. Este é um ecossistema vibrante, onde flamingos e pelicanos são os verdadeiros donos do horizonte, coexistindo com uma comunidade local que valoriza profundamente o respeito ao meio ambiente. A vida em Holbox é como um elogio à simplicidade e à beleza natural, com murais coloridos nas casas e redes balançando sobre a água. Quando o sol se põe,
Punta Cocos se transforma em um cenário cinematográfico, onde o céu se ilumina em tons de roxo e dourado, criando um dos espetáculos mais impressionantes do planeta. É um destino para a alma, onde a ausência do caos urbano permite ouvir o vento sussurrando através dos manguezais. Esse silêncio profundo nos prepara para uma mudança completa, rumo a uma das maiores cidades antigas das Américas. Número 2. Bacalar, Quintana Roo. Bacalar é um milagre de água doce conhecido como Laguna de los Siete Colores, a Lagoa das Sete Cores, onde a transparência da água e o fundo de areia branca criam uma paleta aparentemente infinita de tons de azul. Diferente do oceano, essa lagoa transmite uma tranquilidade quase sobrenatural, com águas calmas que convidam os visitantes à contemplação e ao descanso enquanto navegam em veleiros sem motor. Ao longo da margem encontram-se os estromatólitos, estruturas minerais vivas com bilhões de anos de existência, que permanecem como guardiões silenciosos da vida e lembram a importância de proteger esse ecossistema único. Aqui, a natureza se manifesta em sua forma mais pura e vibrante. A aventura em Bacalar continua em canais de águas suaves, onde os visitantes podem se deixar levar pela corrente entre vegetação tropical e manguezais. O Forte de San Felipe, com suas muralhas de pedra que resistiram ao tempo e aos ataques de piratas, oferece uma vista panorâmica da lagoa, onde as cores da água mudam conforme a profundidade e a luz do sol. É um destino que combina história colonial e paisagens naturais que parecem saídas de um sonho subaquático, trazendo uma sensação de paz capaz de renovar o espírito. Da serenidade dessas águas, seguimos para a força dramática de um dos maiores monumentos da humanidade. Número 1. Chichén Itzá, Yucatán. Chegamos ao coração da civilização maia, Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um testemunho puro do gênio humano. O templo de Kukulcán se ergue com perfeita simetria no centro de uma vasta praça, funcionando não apenas como templo, mas também como um calendário de pedra de impressionante precisão. Nos dias de equinócio da primavera e do outono, a combinação de luz e sombra cria a ilusão de uma serpente emplumada descendo pelas escadas. Um espetáculo onde arquitetura e astronomia se unem em um verdadeiro milagre de engenharia. Cada relevo esculpido nas paredes narra histórias de poder, conhecimento cósmico e da ligação eterna com a natureza. Além da Grande Pirâmide, o Observatório Astronômico e o Cenote Sagrado revelam o nível científico de uma sociedade que dominou arte e ciência no coração da selva. O grande campo de jogo de bola, o maior da Mesoamérica, ainda ecoa os vestígios de uma cultura que via o esporte como um ritual sagrado ligado ao equilíbrio do universo. Caminhar por Chichén Itzá é entrar na alma do México, onde o passado ainda vive em cada coluna de pedra e em cada entalhe sob o céu azul de Yucatán. Este é o final perfeito para esta jornada, lembrando que a verdadeira beleza nasce da harmonia entre natureza, história e o desejo humano de alcançar a eternidade. A jornada por essas terras extraordinárias do México chega ao fim, mas o sentimento de admiração que elas despertam continua ecoando. Das ruínas antigas escondidas nas selvas às cidades coloniais cheias de cores, passando por praias e lagoas de tons azuis intensos, cada lugar revela um aspecto único deste país rico em história e natureza. Cada passo dessa viagem não representa apenas a descoberta de paisagens impressionantes, mas também uma conexão profunda com civilizações que existiram no passado e com a força eterna da natureza. Esses destinos nos lembram que o mundo ainda guarda inúmeros maravilhosos segredos, esperando para serem explorados. E às vezes,
Basta parar por um momento e contemplar uma paisagem ou um monumento antigo para sentir o fluxo do tempo e as histórias de séculos que permanecem vivas. Por isso, o México não é apenas um destino, é uma experiência que sempre desperta o desejo de voltar.